Olá pessoal, boa noite a você que nos acompanha aqui pelo Instagram do projeto Sou Maior que o Câncer. É uma alegria para nós do projeto iniciarmos mais uma live de quinta, hoje com um convidado muitíssimo especial para falar de um assunto muito importante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento em que os nossos olhos precisam se voltar para dentro de nós, rever nossas atitudes, é, rever aquilo que somos, pensar a contribuição que a gente vai deixar nesse mundo. Então, a gente vai falar de um tema muitíssimo importante e meu convidado daqui a pouco está chegando por aí, deve estar chegando muito em breve, daqui a pouco para a alegria de vocês, né? Meu amigo, um amigo pessoal, alguém muito querido, chamado Peterson Peçanha, que já divide a tela comigo nesse momento. Boa noite, meu amigo. Tudo bem Boa com você? noite. Tudo bem, amigo? Tudo bem, Que graças a bom, Deus. que bom, que bom. Alegria ter você aqui para falar de um assunto muito caro para nós e que deve ser muito caro para a nossa sociedade, né? Quando a gente fala de representatividade, amigo, alguns exemplos e bandeiras que a gente pode pensar no primeiro momento, como, por exemplo, o combate ao racismo, as reivindicações indígenas, os debates feministas, as lutas pelo direito LGBTQIA+, né? E a gente sempre vai ficar pensando o que esses grupos, na verdade, têm em comum, né? O que essas lutas têm em comum? É que todas essas lutas são consideradas de minoria social. Ou seja, elas não são minorias em quantidade, mas elas são em representação. Isso significa, na prática, que tais pessoas não estão representadas no espaço público, como na política, na televisão, em novelas, em filmes, no jornalismo, nos cargos de maior representatividade, né? A gente hoje vai falar de maneira muito especial dessa representatividade racial, né? E aí eu trouxe só alguns dados para a gente poder começar e situar um pouco o pessoal que está chegando aí para a live, né? Hoje no Brasil, as mulheres que mais sofrem violência, seja ela doméstica, seja ela na rua, são mulheres negras. A população carcerária hoje no Brasil é de maioria negra. 61% das pessoas que estão presas são negras. Os jovens que mais sofrem violência são jovens negros. Os brancos ganham o dobro daquilo que ganham os negros. Entre 1965 e 2014, e aí você tem um período de mais de 30 anos, 10% dos livros que foram publicados no nosso país eram de autores negros. E os negros hoje são a sua maioria desempregados. Então, no número de desempregados, a maioria deles é população negra. Então, só para a gente situar de que racismo é um assunto que até hoje, passado aí 132 anos da Lei Áurea, precisa ser discutido, conversado e entendido. Não dá para negar que racismo não existe. E vamos falar de representatividade, né? Então, Peterson, fala um pouquinho de você, diz quem você é, como você chegou até aqui, né? Antes de a gente começar esse bate-papo. Olha, aí é estranho a gente falar da gente mesmo, né? Mas eu sou, enfim, eu sou educador, fiz, eu atuo hoje, né, em várias frentes, várias não, algumas frentes de enfrentamento, né, ao preconceito racial social. Nas horas vagas eu sou professor de inglês, então eu tenho feito já há alguns anos um trabalho voluntário de ensino de inglês para a galera preta, principalmente, porque a galera preta é a galera menos privilegiada, né, socialmente, portanto são Sim. pessoas que têm essa necessidade, e a gente chega aqui nesse momento para tentar desconstruir um pouquinho, para tentar trazer um pouquinho de experiência, de vivência para as pessoas, e com a esperança de que com isso a gente consiga, né, desconstruir alguns conceitos e mudar esse cenário que a gente está vendo aí hoje, que está fervilhando, né, nesse sentido, né, nessa coisa da luta racial principalmente. Sim. E se eu tivesse que te responder o que eu entendo como representatividade, Wagner, eu diria que representatividade para mim é um conceito, mas também é um privilégio, e é identificar-se, né? Você ter a capacidade, você ter o privilégio de
de se ver representado, de se espelhar em pessoas, enfim, em acontecimentos, você se vê ali representado em coisas muito importantes que acontecem. Então, quando a gente fala de representatividade racial, principalmente, que é o assunto que a gente está abordando aqui, eu acho que é importante que as pessoas entendam, principalmente as pessoas não pretas, elas entendam o quanto a gente está deficitário, né? O quanto a gente sente falta de representatividade preta ou representatividade negra, chamem como quiser, nas mídias, nas revistas, nos veículos de notícia. A gente não, eu acho que é muito mais fácil de entender quando a gente fala que uma Maju Coutinho da vida, ela é uma exceção. Ela é, ela é um caso à parte, né? Ela não é uma, não que ela seja, que ela devesse ser uma regra, né? Que todos os apresentadores e jornalistas devessem ser pretos ou negros, não é isso que eu estou querendo dizer, mas que a Maju não fosse uma agulha ali no meio do palheiro inteiro, entendeu? Que a gente não estranhasse e que, principalmente, que ela, por ser a única representante nesse momento, ou naquele veículo, por exemplo, ela não sofresse tantos ataques justamente por ser a única pessoa negra, porque esses ataques muito me parecem que são pessoas tentando manter ali os privilégios e tentando conter os avanços de quem não tem ali, que não está ali o tempo todo, né? De quem não está sendo hegemônico, enfim. É isso que eu compreendo. Não sei se eu estou te explicando bem, mas o meu conceito de representatividade é muito esse. É muito de você olhar para você folhear uma revista e você não ver só pessoas que não se pareçam com você. E, por conseguinte, não entender, não aprender que aquelas pessoas que não se parecem com você não são um padrão, elas são um padrão, na verdade, e que eu, né, que sou diferente delas, eu preciso me odiar, eu preciso fazer tudo para me parecer com aquelas pessoas. Então, é muito complicado. Eu estava, essa semana, até postei no meu Instagram, que a gente levantou-se uma discussão recentemente a respeito do programa de trainee do Magalu. Não sei se você ficou por Sim, dentro sim, disso. eu vi. E aí foi uma polêmica e tudo mais. E aí, para mim, é importante dizer, né, que muitas pessoas criticaram, embora esse programa de trainee do Magalu, que é direcionado para pessoas pretas, eu não sei se todo mundo que está assistindo ouviu falar, no Magazine Luiza, né, que é uma das maiores empresas do Brasil, eles abriram um programa de trainee, ou seja, um programa de formação de liderança, né, de funcionários, líderes, embora eles tenham uma representatividade incrível dentro da representatividade preta dentro dos funcionários, mas funcionários não gestores. Os funcionários não gestores dentro do Magazine Luiza são mais de 54% pretos, né? O que para a gente faz todo sentido, porque a população preta ela é minoria, ela é minorizada, mas ela não é minoria dentro da população brasileira, né? Então eu acho que faz sentido, é um equilíbrio que ele é saudável, vamos dizer assim. E aí houve a abertura desse processo de trainee para formação de liderança, porque a liderança dentro do Magazine Luiza não majoritariamente majoritariamente branca, né? Só 22% dos líderes dentro do Magazine Luiza se reconhecem como pretos, né? Então eles estão tentando equilibrar, né, essa situação e abriram aí esse programa, enfim, de trainee que causou uma série de polêmicas. Antes a Bayer, né, que é aquela empresa de produtos químicos, já tinha tomado essa iniciativa, que eu achei fantástica, principalmente num ramo, né, um ramo de engenharia, química, enfim, onde talvez, né, se a gente for pegar ali os alunos de engenharia de uma faculdade, a gente vê provavelmente poucas pessoas pretas. E muitas opiniões foram colocadas a respeito desse programa. O Magazine Luiza tem apoio jurídico, né, porque a Constituição, o programa ele não é inconstitucional. A Constituição apoia esse programa porque se existe, né, alguma ação afirmativa buscando o equilíbrio, né, da equidade racial, portanto essa ação
ela é constitucional. O próprio TRT, né, que é o Tribunal do Trabalho, Regional do Trabalho, emitiu uma nota se colocando a favor, né, dessa ação, mas o que me deixa mais preocupado, né, é porque que algumas pessoas disseram, né, por que algumas pessoas se colocaram de modo que essa iniciativa fosse ruim ou essa iniciativa fosse incorreta. Eu não consigo, para mim ainda é muito difícil de entender, porque as Ou pessoas... pior, né, amigo? Rapidinho. Ou pior, né? Dizer que a atitude ela é preconceituosa, Sim, né? Que ela é racismo reverso, oh meu Deus. que chega a ser uma piada, né? Quase um stand-up alguém falar em racismo reverso. E que é uma atividade discriminatória, porque você contratar só profissionais negros, você está discriminando o branco, né? Eu, entre parênteses, vou dizer uma coisa que não sei nem se é politicamente correto, mas é bom também para o branco ser discriminado, né? Porque vai sentir na pele o que a gente sente todos os dias, né? Não vai fazer mal, não, né? Uma vez ou outra tirar você do seu lugar de privilegiado, né? Pois é. Desculpe. A gente às vezes tem esse sentimento mesmo, mas enfim, é normal. Mas é importante que as pessoas saibam que não é racismo reverso, não é uma iniciativa que vai trazer, que está privilegiando pessoas pretas, até porque o privilégio sempre veio, né? O privilégio é sempre branco e eu acho muito difícil até tocar nesses assuntos às vezes com algumas pessoas, porque as pessoas acham que a gente está tentando tirá-las daquele lugar, né, de privilégio absoluto e simplesmente, tipo, não, eu vou te derrubar daqui e eu quero ser o rei agora, eu quero ser a pessoa privilegiada para que de modo que você sofra. Não é isso, o que a gente busca é um equilíbrio, né? O que a gente quer é equilibrar. Ninguém quer ser hegemônico. Eu acho que a luta racial, a luta preta principalmente, é uma luta que não busca de maneira nenhuma trazer ali um, sabe, eu não sei como explicar isso para você, mas a gente não quer mandar no mundo. Ah, vocês Uhum. querem acabar com os nossos privilégios e vocês querem A mandar em gente, tudo, vocês a gente querem não quer ser... trocar de papel, né? A gente não quer trocar o Não, papel. falou tudo. É isso que eu estava Uhum. buscando, a troca de papéis, Sim. né? Porque a gente não quer ocupar esse lugar, né? Esse lugar racista de modo a ser racista com os brancos, não, de maneira nenhuma. Isso não existe. É importante que as pessoas saibam que o racismo, ele não é simplesmente, né, você chamou aquele cara de macaco, você o seu preto safado, o seu preto sujo. Isso é injúria racial. Isso aí é crime, entendeu? Como diz o Yuri Marçal, esse é o pessoal para a gente botar fogo. Sim. Mas o racismo, mais do que tudo, e principalmente, ele é um sistema, né? Um sistema onde ele coloca as pessoas, né? Hoje a gente entende que é a raça branca, enfim, as pessoas brancas, mas que coloca essas pessoas num lugar de poder, né? E subjuga outras pessoas. A gente está falando aqui da luta preta, mas a gente tem diversas outras etnias que são prejudicadas em diferentes medidas por conta dessa busca da supremacia, né? E se a gente for voltar um pouquinho na história, eu acho que a necessidade que a gente tem hoje, Wagner, de representatividade, ela começa no momento, eu arrisco dizer, tá? Eu posso estar completamente equivocado, mas eu arrisco dizer que essa busca ela começa ali no momento em que os brancos, os pretos, eles são libertos, né, com a Lei Áurea, mas o Brasil, principalmente, em outros lugares do mundo isso também aconteceu, mas eu acho que no Brasil é muito notório quanto que a abolição ela trouxe, ela relegou essas pessoas à marginalidade, né? E quando eu falo marginalidade, empurrá-las para a margem das coisas, Isso. entendeu? Não houve uma política de reparação, não houve uma política de inserir essas pessoas na sociedade, né? De prover educação, de prover saúde, de prover os direitos básicos de qualquer cidadão, Pensa nas né? favelas, né, amigo? As favelas que Exatamente. nascem porque são. Vamos pensar no Morro da Providência, lá no Rio de Janeiro, né? Sim. Lá no Rio de Janeiro é ótimo, né? Aqui no Rio de Janeiro, é, que nasce com um escravo liberto, né? Com um escravo solto, né? Porque liberdade é um outro conceito para ser discutido mais para frente, mas que nasce com um escravo que tem a corrente do seu pé quebrada. E aí ele vai para onde? Porque ele não pode mais morar no centro da cidade.
o centro da cidade não é mais o lugar dele, né? E aí a gente repete algumas coisas até hoje sem se dar conta do peso. Porque, por exemplo, quando a gente diz que favela é lugar de preto, é exatamente por causa dessa herança que a gente está falando isso. Então a favela é lugar de preto porque o preto não tinha para onde ir, porque nem nome ele tinha, né? Ele não tinha identidade. Porque ninguém, ele era um Zé, ele era um Zé ninguém, né? Porque ele não era alguém. Né? E como esse cara Não, consegue emprego? Porque ele não tem nenhum tipo de qualificação para nada. Ele só sabe servir. Mais nada. exatamente, só sabe trabalhar. E aí eu acho que começa muito aí, sabe, Wagner, de você empurrou essas pessoas para a margem, você não deu o mínimo de condições para que essas pessoas pudessem viver dignamente, né? E aí você vê, e esses dados que você colocou no início da live, a população carcerária, a população desempregada, a população com pouca instrução, é majoritariamente preta, eu acho que muito por causa disso, né? Porque, assim, a escravidão, ela foi um erro, sabe, eu não tenho nem como definir, não tenho nem palavras. Mas se naquele momento tivessem feito, né, as políticas que fizeram, por exemplo, com os imigrantes europeus que vieram para substituir essa mão de obra, eu acho que talvez a história que a gente estivesse contando hoje fosse um pouco diferente, né? Porque realmente, numa comparação, como você mesmo disse, né, a gente tem mais tempo cativo, né? A população preta foi no Brasil foi mais cativa do que liberta, né? O tempo, se a gente for comparar o tempo, 300 e tantos anos de escravidão e acho que 132, né? Anos Isso. de liberdade. Uhum. Então é muito difícil você parar às vezes para falar com algumas pessoas e tentar explicar esse conceito, tentar dizer que, olha, eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu só quero o direito que eu tenho, enfim, que é um direito básico de um cidadão que paga seus impostos, um cidadão que é digno, e mais do que tudo, um cidadão que é uma pessoa, é um ser humano, como qualquer outro, né? Porque na época da escravidão, nós éramos, quando eu digo nós, eu digo as pessoas da raça preta, da raça negra, as pessoas eram tidas como selvagens, como animais, enfim, elas tinham muito menos direitos do que hoje os nossos bichinhos de estimação têm. Então, Sim. é bem difícil. E a busca, né, por uma representatividade, eu acho que ela começa aí. A Sim. partir do momento em que eu não me reconheço. Eu olho para todos os lugares e eu não me vejo, sabe? Então, quando você tem não sei, eu já falei da Maju, talvez, sei lá, um Lázaro Ramos, uma Thaís Araújo da vida, você olha para essas pessoas e beleza, olha que legal, eu tenho agora existem essas pessoas para as gerações que estão vindo agora, né? Porque a gente não vai falar aqui da nossa idade, mas na nossa época, né, de moleque, a gente não tinha essas pessoas para se espelhar. Sim. Quando você me convidou para lá e pensando, né, sobre o assunto, no meu lugar, eu não tenho nem lugar de fala para isso, mas eu fiquei pensando muito numa menina preta, numa criança preta que viveu, que foi criança na mesma época que eu fui criança, né? Nos anos 80, enfim, e que tinha a Xuxa como principal ídolo. Na verdade, esse meu pensamento surgiu porque recentemente teve uma foto no Instagram da Xuxa, acho que foi da Xuxa, enfim, que tava ali a Xuxa, a Angélica e a Eliana, Uhum. juntas, numa foto ali, super descontraídas e tudo mais. E aí eu fui olhar os comentários e as pessoas dizendo, caramba, minha infância ali representada. E foi realmente a nossa infância. Xuxa, Sim. Angélica, pelo menos para mim, que tem 36 anos, foi completamente ali a imagem que me traz um monte de recordações e tal. Mas quando eu paro para problematizar aquela imagem, eu falo, gente, por que num país de maioria negra todas as referências ali são umas pessoas que nem brasileiras parecem, né? Eu não estou dizendo que a Xuxa está errada, ou que a Eliana ou a Angélica estão erradas por serem quem são, por ocuparem os lugares que ocuparam. Eu só penso na falta de diversidade.
na Uhum. falta de opções, na falta de variedade, vamos dizer assim. Por que, que eu tinha ali a Xuxa, loura, dos olhos azuis e tudo mais, mas eu não tinha de repente uma outra apresentadora que se parecesse mais comigo? Essa é a busca da representatividade que eu te falo, sabe, Wagner? Uhum. De saber que tem alguém parecido comigo ali, Sim. naquele lugar, e saber. A presença daquela pessoa ali vai me dizer o seguinte: ok, Peterson, você pode, se você quiser, se for da sua vontade, se você tiver essa necessidade, você pode chegar ali naquele lugar. Então, eu acho que é um É, pouco a isso. gente, eu acho que a gente hoje, Peterson, assim, quando eu analiso o tempo que a gente está vivendo e quando eu analiso o tempo que a gente viveu, eu acho que a humanidade deu os seus passos. Eu acho que a gente hoje consegue, por exemplo, uma live como essa, ela seria impensada, até porque live seria impensado naquela época, mas vamos pensar se a gente tivesse tecnologia naquela época para isso, ninguém estava preocupado em discutir esses assuntos, porque eu Sim. acho que a gente vai criando essa consciência de que tem coisa errada ainda e o que, que a gente pode fazer para resolver. Eu acho que a gente hoje tem maturidade, acho até que foi a Luciana que perguntou isso aí nos comentários, né? Se a gente não percebe uma evolução. Eu acho que a gente sim evoluiu. É Sim. claro que quando eu olho para trás e quando eu olho para frente, a gente ainda tem muito o que evoluir. Só que a gente não Uhum. pode negar a evolução. Porque, por exemplo, hoje se uma criança vai a uma loja de brinquedos, ela se vê representada, uma criança negra que eu estou falando, né? Uhum. Se uma menina negra vai a uma loja de brinquedos, existe representatividade ali. Ainda que seja uma ou duas bonecas no universo de 700 mil Barbies. Mas existe uma ou duas. Na nossa época não existia uma ou duas. Não existia nada. Um garoto, e aí recentemente a morte do ator do Pantera Negra, né? O quanto isso comoveu demais, porque é a representatividade que se vai. Né? É uma criança que olhava para aquele herói negro, numa África totalmente negra, onde os negros são protagonistas e não estão sendo envergonhados, não estão sendo tratados como empregados domésticos, não estão sendo tratados como jardineiro, como motorista, né? O cara é o rei da nação mais rica do mundo, e que vive pacificamente, sabe? E ele consegue ter representatividade. Eu estou com uma camisa do Pantera Negra. Isso significa muita coisa, sabe? É Muita, claro que muita coisa. a gente tem muito para evoluir, muito, muito. Nosso vocabulário é repleto de palavras ainda, herança de uma escravidão que a gente precisa ir eliminando. Eu odeio quando alguém chega para mim e diz assim: ah, isso é mimimi, isso é frescurinha. A primeira coisa que eu faço é olhar para a cor dessa pessoa. Porque é muito cômodo, eu não sei se você sente isso, né? É O muito tempo todo. cômodo para um não negro minimizar o racismo. Porque você não passa por isso, camarada. Então você não pode falar daquilo que você não vive. Porque, desculpa, ainda que você seja pobre e você não é negro, você é privilegiado sim. E você precisa entender isso. E não desmerecer a luta de quem é negro e passa por isso todos os dias, só porque você não enxerga o racismo. Você Uhum. não tem o direito de desmerecer a minha luta, porque eu não desmereço a sua. E você tem várias, até por ser pobre, até por ser mulher, sabe? Quantas você trava todos os dias? Você não sabe o que é entrar numa loja dessa grande de produtos, né? E ser acompanhado por um segurança. A pessoa não sabe o que é isso. Sei bem. Eu fui impedido numa loja do Rio Sul, porque você sabe que de férias, né, amigo? Eu só ando de chinelo, né? Eu não tô nem aí pra nada, eu não quero mal usar tênis, tô de férias. E aí, Claro. eu vou para o Rio Sul, um shopping da elite, porque ele é um shopping de difícil acesso, né? Então ele é um shopping da elite. E aí uma menina, atendente, e aí sem nenhum tipo de preconceito, mas que não é a dona da loja, ela é atendente, então, ou seja, ela é tão desprivilegiada quanto eu, Quanto você. me impede de entrar na loja, porque eu queria um tênis, né? Me impede de entrar na loja, eu mal pergunto, falo meu número, ela me responde correndo. Ah, não tem aqui não. Ah, para o senhor, o senhor desce aqui, vai aqui, pega o ônibus aqui na frente, porque no Norte Shopping tem. E quem conhece o Rio de Janeiro sabe do que eu estou dizendo. Rio Sul é um shopping da Zona Sul, Norte Shopping é um shopping da Zona Norte. O meu lugar não é na Zona Sul, o meu lugar é na Zona Norte. E outra coisa, eu tenho que ir de ônibus. Só que eu cheguei ao shopping de carro, mas ela não sabe disso.
Porque ela olhou e ela fez um julgamento, sabe? Pela minha pele, pela maneira que eu estava vestido. Então eu não tenho o direito de frequentar esses espaços, né? Ai, meu Quando eu... Deus. Mas é assim. Eu lembro muito, amigo. Eu já passo a palavra para você, porque afinal de contas você é um Fica entrevistado. à vontade. Eu lembro muito, a gente passou por um momento, alguns anos atrás, de muitas greves acontecendo no Brasil. Muitas greves. E eu lembro que teve uma época que médicos e garis entraram em greve de maneira simultânea. E a capa do Extra trazia, o Extra é um jornal aqui do Rio de Janeiro, e ele trazia 2 fotos dessas categorias em greve. Então você tinha uma foto de médicos em greve, reunido em cima, e uma foto de garis embaixo. Os garis, para quem não sabe, são os trabalhadores que limpam as ruas para a empresa da Conlurb, né, que é a empresa de limpeza urbana aqui do Rio de Janeiro. Se você, essa foto está na internet, não é mentira o que eu estou dizendo. Mas se você olhar para a foto dos médicos, a maioria, eu não vou dizer todos para não ser leviano, a maioria é branca. Se você olhar para os garis na foto de baixo, a maioria é negra. Se isso não te diz alguma coisa, é porque você é cego. Você não é racista, você é cego. É bem diferente. Né, amigo? O que você... Enfim. Olha, até mesmo esses exemplos, eles acabam comigo, sabe? Eles me... Nossa, você falou do segurança andando atrás de você, né? Na loja de departamento. Olha, Wagner, se eu for contar pra você quantas vezes isso já me aconteceu, eu não sei te responder quantas vezes isso acontece até hoje. Tá arriscado eu sair daqui agora e ir a uma loja de departamento e ter aí um segurança que provavelmente também será preto, é preciso dizer Sim. isso, andando atrás de mim, com medo disso. Se eu tiver, então, com um boné e uma mochila, acabou. Tiver de chinelo, né? Mas já aconteceu comigo muitas vezes estando bem arrumado, vamos dizer assim, tá? Porque não tem realmente... que você anda você anda muito com estigma, né? Se você é preto, você é marginal, e a probabilidade de você ser um ladrão, de você levar ali alguma coisa, roubar alguma coisa daquela loja, ela é muito grande. Independente do modo que você se apresente. Então isso é muito triste. Isso é muito triste. Se você... eu não vou muito longe, né? A gente está falando dessa coisa dos os personagens, né? Os médicos, os garis, os seguranças. Se você pega a maioria dos atores, né? Atores negros, eles têm um papel. Se você for analisar ali a filmografia de um ator brasileiro, você vai ver quantas vezes, certo, é um Lázaro Ramos da vida, mas se você pegar outros, você vai ver quantos empregados, quantos motoristas, quantos, sabe, seguranças e policiais, ou bandidos, ou escravos que essa pessoa interpretou na vida. Então, isso é muito parte do olhar, né? E a gente volta para o assunto representatividade, é muito parte de como as pessoas, a maioria das pessoas nos entende e como elas nos representam, né? O camarada que escreve ali aquela novela, ou o produtor de elenco que designa ali um ator para interpretar aquele papel, ele vai, não, isso aqui é um papel que vamos botar aqui para esse atorzinho, né, preto, e aí, beleza, as empregadas. Vamos colocar as empregadas das novelas, né, de Manuel Carlos da vida aí, enfim, aquelas que ainda andam de uniforme. Cara, se você for contar quantas empregadas de qualquer outra etnia que não seja preta, é muito difícil. Então, eu acho que a gente mostrar algumas coisas para as pessoas, né? Não de maneira agressiva, mas tentando mesmo propor um diálogo. Senta aqui, vamos conversar. Né? Chamar a pessoa para reflexão, como você disse. Né? Se você olha para essa foto, se isso não te diz nada, cara, pelo amor de Deus. Porque é claro que muitas pessoas crescem achando, né, pessoas que são tão bitoladas que acham que o lugar daquelas pessoas é realmente aquele. E elas nunca tiveram alguém que dissesse, não, peraí, vamos questionar isso. Mas eu acho importante a gente desconstruir, mostrar algumas coisas e tentar, na cabeça das pessoas, desconstruir esse tipo de conceito. De que o lugar de uma pessoa é só aquele, pronto, acabou, e eu não tenho a possibilidade de propor algo diferente, ou de fazer, né, um negro protagonista de novela, uma pessoa asiática protagonista de novela, uma pessoa de etnia indígena
sabe, protagonista de novela. Quando você falou da morte de Chadwick Boseman, né, que é o É ator porque que eu não sei falar o interpretava, nome dele, é por isso que eu deixei para você falar. né? O ator que ele fazia o Pantera Negra, se você falasse mais 2 minutos ali daquele assunto, já ia dar aquele nozinho na garganta, porque, cara, é incrível, eu me emociono sempre. Não adianta. Quando você vê a comoção que foi, né? E eu não falo nem da morte do ator, eu falo antes, no momento do filme, no momento que o filme foi lançado, o Pantera Negra foi o primeiro filme que foi um filme de heróis, né? Que foi indicado ao Oscar de melhor filme. Você via a comoção nas salas de cinema, as pessoas iam em bando, em grupos, tiravam foto, postavam na rede social, estamos indo aqui, e depois as festinhas de aniversário dos meninos vestidos de Pantera Negra. Cara, isso diz muita coisa. Talvez não diga, para quem não entenda desse assunto, para quem não tenha vivido, a falta da representatividade num desenho animado, num filme de heróis. Mas para quem teve isso a vida inteira, quem cresceu, né, com esse estigma, cara, isso significa muito. Sim. E aí quando o ator do Pantera Negra morre, a gente se sente muito perdido, a gente Órfão, né? chora, a gente se sente órfão, a gente chora a morte dele, né? Um cara que a gente não conhece pessoalmente, enfim, porque tem ali um significado atrás do falecimento desse ator, fora que ele era um ator extraordinário. Recomendo as pessoas assistirem os filmes a filmografia do Chadwick, que é maravilhosa. Ele fez um filme biografia do James Brown, que é um filme fantástico, Belíssimo. fantástico, enfim, antes do Pantera Negra, e outros filmes, e depois também. Mas quando ele morre, parece que a gente está perdendo um pouquinho, né, daquilo que a gente conquistou. A gente conquistou representatividade e o cara faleceu, então quem é que vai ficar no lugar dele? Né? Então, eu acho que essas metáforas, né, elas dizem muito e acho que ajudam a explicar o que a gente sente, né, quando a gente fala de representatividade. Eu tenho lido, e a gente até compartilhou, né, amigo, algumas vezes, as nossas leituras, né? E de uns anos para cá, principalmente de uns anos para cá, eu tenho procurado privilegiar. Eu não deixei de ler todo mundo que eu lia, eu não deixei de ver os filmes que eu via, eu continuo normal, só que eu procuro privilegiar uma produção cultural preta justamente para incentivar. Ano passado, né, sem essa pandemia, enfim, sem comentários, a gente foi, né, fomos juntos, inclusive, a muitas produções teatrais, por exemplo, que era repleta de, ou, se não 100%, mas muito representado, com atores pretos, com diretores, com autores. Às vezes a gente foi a musicais onde a banda tinha muitos músicos Uhum. pretos, porque, cara, é importante que a gente incentive, que a gente prestigie, né, esse tipo de produção cultural, que a gente prestigie os autores negros, para estimular mesmo essa garotada que está vindo agora, que tá na escola, que está saindo da escola, para que eles pensem, não, eu posso escrever, eu posso ser um roteirista, eu posso ser um autor de livros, eu posso ser uma menina preta, talvez da periferia, ou não, mas que Uhum. ela veja uma Djamila da vida, ela fala, caramba, eu posso ser Djamila, eu posso ocupar aquele lugar de filósofa, uma filósofa pop, vamos Não. botar assim, que é incrível. Por que Uhum. os filósofos têm que ser só homens? E por que os filósofos têm que ser só brancos? Por que não pode ser uma mulher preta? Por que eu tenho que ler só Leandro Carnal, sabe, e Mauro Sérgio Cortella? Eu posso ler uma Djamila e aprender tanta coisa com ela, né? Uma Conceição Evaristo da vida, enfim. Eu falo pra caramba. Me corta aí, amigo. Não, e assim, as pessoas, quando a gente fala de representatividade, né, Peterson, as pessoas, elas têm, principalmente quem não passa por esse processo de ausência de representatividade, tem dificuldade de entender o que é isso. Porque talvez um não preto nunca vai entender o que a gente está dizendo, porque Uhum. toda vez que ele olha para uma televisão, que ele olha para um jornal nacional da vida, que ele olha para qualquer outro jornal, você tem o nacional, mas pode ser o da Record, ele se vê ali representado. Então, assim, Sim. na cabeça dele, ele nem tem essa discussão de representatividade.
porque ela está posta ali. Ponto final. Ela sempre existiu, né? Exatamente. Por exemplo, a psicologia fala muito das crenças limitantes, né? Eu acho essa expressão muito legal, porque e as pessoas elas precisam entender que quando a gente cresce sem essa representatividade, são crenças limitantes que a gente vai tendo. Então, são crenças que vão limitando o nosso potencial. Então, por exemplo, e eu não tenho, e deixar uma coisa muito clara, quando eu vejo um gari negro, eu não tenho nada contra o gari ser negro. Para mim, quem quiser ser gari pode ser. É uma profissão tão honrada quanto a do médico. A questão não é essa. A questão nunca foi essa. Mas eu acho que quando a gente fala de representatividade, me dar a certeza de que eu mesmo sendo negro, pobre, ter vindo da favela, ser morador do subúrbio, talvez não ter tido a condição de ter educação, essa educação de qualidade, esse ensino privilegiado, eu posso ser o que eu quiser ser. Nada me limita. A minha cor não pode me limitar. E a gente vive num país hoje que tem mostrado cotidianamente que se você é negro, os espaços não são para você. O protagonismo não é seu. As pessoas me perguntaram assim, nossa, um projeto de câncer vai falar de representatividade? É porque não entendeu direito o que é o projeto. Porque o slogan do nosso projeto eu tô falando, até esqueci o slogan do projeto. Ai, meu Deus. É de protagonismo, gente. Como é que é? Pelo amor de Deus. Sim, mas enfim, mas é a ideia do câncer ser tira, né, o protagonismo. Exatamente. O câncer tira da pessoa o protagonismo dela. Sim. E a ideia é, seja o protagonista da sua vida. E quando a gente fala de protagonista, vou te falar, Peterson, para mim é muito triste olhar... Vamos falar de novela, que é da nossa época, essa geração nova não sabe o que é novela. Só série, Netflix. Pois é, as novelas que têm a maior quantidade de atores negros são novelas que retratam escravidão. Fora isso, não tem mais. Não tem mais. E tem mais. Você falou de novela aí, que quando é empregada doméstica, a gente tem que lembrar o seguinte, muitas das vezes é uma empregada doméstica com corpos culturais e que muitas das vezes são amantes dos seus patrões. Ou seja, aquele corpo que pode ser violado, aquele corpo que pode ser abusado, que pode ser explorado até sexualmente. Porque nem dona do próprio corpo ela é. Cara, existem mensagens sendo passadas. Algumas implícitas e outras explícitas. Eu não vou esquecer, por exemplo, a novela do Manuel Carlos, que graças a Deus se aposentou. Ainda bem. Porque esse cara faz um desserviço para a comunidade. Né? Onde ele colocou a Thaís Araújo como protagonista. Lembra que ela foi uma Helena? Eu nunca vou esquecer a cena que acontece no mês de novembro. E novembro ele é um mês discutido entre a gente, porque tem o dia 20 de novembro, que eu abomino esse dia, e por aí vai. Mas Thaís Araújo, no mês de novembro, o senhor Manuel Carlos, que não é negro, que não é pobre, e que não é burro, que quer manter o seu status de privilegiado, né? Coloca a Thaís sendo agredida, a personagem da Thaís é agredida fisicamente pelo marido, José Maia, no mês de novembro. Por que o mês de novembro? Por que a Thaís? Em pouquíssimas novelas a Helena foi agredida. Por que a Thaís tinha que ser? Por que a primeira protagonista negra tinha que ser agredida? E eu estou falando do protagonista, a gente teve Chica da Silva lá atrás, não vamos esquecer isso, mas a gente está falando de outra época, onde nesse momento uma protagonista negra dizia muita coisa, né? E aí você tem uma Thaís tomando uns tapas na cara do Zé Maia. Poxa vida. E logo do Zé Maia, né? Que depois revelou-se quem ele é de fato. E aí você fica pensando, não tem mensagem sendo passada aí, não? Será que não tem mesmo mensagem sendo passada? E aí você fica se perguntando, meu Deus, quem me representa hoje? Olha para a classe política, né? Eu nunca vou esquecer, não vou esquecer mesmo, jamais, que quando eu finalmente escolhi na política alguém para me representar, essa pessoa foi assassinada. Sabe? Eu votei em Marielle. Votei em Marielle e votaria de novo, e de Votamos. novo, e de novo. Votamos. E de repente eu chego a casa e escuto na notícia que a minha vereadora, negra, lésbica, minoria, favelada, foi assassinada. E sabe o que é pior? Não a pessoa que apertou o gatilho, a pessoa que mandou apertar o gatilho não está na cadeia. Isso incomoda. Isso incomoda. O Brasil, foi até matéria do Fantástico no domingo, é o país que tem o maior índice de homicídio não resolvido.
E se a gente lembrar das estatísticas, então a gente tem. O que a gente tem que entender? Além dos negros serem os mais violentados e os mais mortos, são os crimes que não são resolvidos, né? Porque não interessa. E aí, Não. amigo, já vou te dar a palavra, né? Vamos voltar um pouquinho na escravidão, né? Quem leu Castro Alves, quem leu Navio Negreiro, e aí o Navio Negreiro é belíssimo, a poesia é belíssima, que o cara começa olhando de cima e ele vai dizendo a beleza do oceano, e de repente ele vê umas embarcações vindo em direção ao Brasil. Nossa, que coisa mais linda! Até a hora que ele vai descendo a visão dele e começa a perceber que navio é aquele. Aquele é um navio que trazia negro, que era sequestrado. Ele não era comprado, amado, porque uma vida não tem preço. Ele era sequestrado do país dele e vinha para cá para ser escravo. E aí ele começa a ficar horrorizado com aquela situação. Vamos lembrar que na época da escravidão, quando acontecia esses transportes de navio, né, se um branco morresse nesse navio, e tinham brancos ali para dar chicotada no povo, o corpo dele era embalsamado, e quando chegava em terra firme, ele era enterrado, porque ele era cristão, sabe? E tinha que ser enterrado para depois ele ressurgir e merecer o céu. Se um negro morresse no navio, ele era jogado para o mar para os peixes comer, porque o negro não tinha alma. A gente só mudou o navio. A gente só mudou o navio. O corpo estendido no chão ainda é negro, sabe? A alma que se perde, se é que tem alma, né? Ela ainda é negra. Ela ainda é negra. Porque os brancos são enterrados, os casos são resolvidos, mas os negros ficam lá e a gente coloca um saco preto no chão e finge que não está vendo. Não sei, isso me choca, porque quando eu começo a olhar, quando eu começo a buscar por representatividade, e eu quero representatividade negra, eu quero alguém que chegou até lá trabalhando de maneira honesta, que Sim. superou as dificuldades da vida, e que quando chegar lá, não como uma senhora fez recentemente, uma senhora prestadora de jornal, que quando chega lá, diz assim, ai, racismo não existe, o politicamente correto é muito mimimi. Isso é fácil para essa senhora falar, tá? Mas quando ela posta com as filhas dela alguma coisa na internet, ela é atacada. E ela é muito atacada. Como assim racismo não existe, minha senhora? Como assim? Não sei o que isso te causa, sabe? Mas isso vai me causando uma indignação, porque eu olho uma educação falida no nosso país, e a educação poderia ser a salvação para isso, sabe? Eu tive bons professores negros, que me ensinaram tanta coisa, além do que o livro didático pedia para ele me ensinar, sabe? Na faculdade tive tanto representante negro que me ensinou tanta coisa. Eu olho para Marielle, para a luta dela, porque a luta da Marielle não morreu com ela. Então eu olho para a Marielle e vejo o quanto eu ainda aprendo com ela todos os dias, sabe? Eu olho para aquele juiz, o que foi presidente do Supremo, como é que é o nome dele? Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. O quanto a luta daquele homem me ensina, sabe? E ele diz que a gente tem que parar de endeusá-lo porque ele foi um negro que chegou lá. Porque a pergunta é, porque ele até hoje foi o único negro que chegou até lá, né? Não sei o que isso te causa, né? O que isso te causa? Você consegue olhar para o futuro com esperança? Amigo, você foi falando, e mais uma vez um filme passando na minha cabeça, né? Quando eu vejo esse tipo de manifestação, como dessa pessoa que você citou aí, eu fico muito triste, eu fico decepcionado. O sentimento é de decepção. Mas eu estava até levando papo com a minha mãe hoje mais cedo sobre isso, e eu sou uma pessoa, eu sou educador, somos educadores, então a gente não pode perder a esperança, porque a desesperança é um sentimento reacionário, né? O que eles Sim. querem mesmo é que a gente perca a esperança, porque se a gente perder a esperança, aí que A gente desiste, né? exatamente, é que eles ganharam tudo. Então, eu sou contra, devo te dizer que eu sou contra a cultura do cancelamento. Eu acho que o cancelamento ele não leva a nada. Ele leva somente a sabe, um apedrejamento virtual que, sabe, eu acho que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Eu acho que quando você cancela uma pessoa, você nega a essa pessoa a humanidade dela, e a humanidade, ela prevê que eu posso errar, eu posso fazer besteira. Então eu acho que eu vou muito mais pelo caminho do senta aqui, vamos conversar. Isso que a gente está fazendo hoje, sabe? As pessoas que estão assistindo agora, ou que vão assistir depois, se despertar, se a gente conseguir, com esse nosso papo, né, despertar uma sementinha de reflexão em uma pessoa que seja,
para mim a gente já ganhou o dia. Eu entendo, como disse para você, eu fico muito triste, muito decepcionado com alguém que chega num local, né, num local de privilégio, e ao invés de tentar... Não, eu não quero relegar essa responsabilidade para ninguém, sabe, Wagner, mas eu acho que as tuas atitudes, as tuas falas, principalmente, elas precisam fomentar de que outras pessoas como você cheguem até aquele lugar. Sabe, o Joaquim Barbosa da vida, que foi o único ministro do STF, preto, que a gente teve até hoje, e sabe Deus quando a gente vai ter outro, porque se a gente olha ali, né, para os desembargadores, para os juízes federais, a gente tem muito pouca representatividade. E o que acontece? Se você olhar para uma faculdade de direito hoje, você tem muito mais, por causa das políticas, né, afirmativas e tudo mais, você tem muito mais alunos pretos nas faculdades de direito ou nas outras faculdades, enfim, talvez a presença preta não fosse tão grande, mas a diferença que vai fazer é aquele advogado preto com o canudinho debaixo do braço, que de repente vai fazer a prova da OAB, vai passar, vai advogar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas o caminho que ele vai fazer para chegar até lá, o que ele vai precisar percorrer, as coisas que ele vai precisar ouvir, as coisas que ele vai precisar sofrer para talvez chegar naquele lugar do Joaquim Barbosa, é nesse ponto que eu toco, entendeu? Para mim, o importante é isso. Né? Se conseguir chegar, amigo. Então, assim, é muito difícil. As pessoas precisam entender, mais do que tudo, que somos todos. Todos temos o direito, né, de nos vermos representados nos mais diversos locais, nas mais diversas mídias, nos mais diversos nas mais diversas áreas de atuação. Eu preciso ver pessoas parecidas comigo naqueles lugares para que eu entenda, Wagner, que é possível que eu consiga chegar lá também. Porque se eu olho para uma área de atuação, eu olho para uma novela, para uma revista, para uma internet da vida, e eu não vejo ninguém parecido comigo, aquilo intrinsecamente vai me colocando, como você falou, né, de crenças limitantes, aquilo vai colocando na minha cabeça, não, eu não estou aqui, eu não tenho ninguém parecido comigo aqui. Sabe, o exercício das pessoas fazerem o teste do pescoço. Nós já trabalhamos juntos e aí você sabe que nessas grandes empresas brasileiras, a representatividade preta ela é muito pequena, até hoje. Mesmo depois das cotas, mesmo, né, com 10, 15, 20 anos das cotas, enfim, com todas as políticas de ação afirmativa, ainda é muito pouco. A nossa presença no meio corporativo é muito pouca. E por quê? Porque a gente não tem capacidade? Porque nós não somos profissionais dignos de ocupar determinados lugares? Não. Não. Então é importante você olhar, você chegar no lugar, todo mundo, faz o teste do pescoço, olha em volta, olha para o lado, olha para o outro. Quantas pessoas pretas você está vendo ali? Quantas pessoas orientais? Quantas pessoas de outras etnias você está vendo ali? Né? Como é que você está enxergando? Como é que está aquele lugar no sentido de ter uma pluralidade? É importante as pessoas fazerem esse exercício, porque eu acho que esse exercício básico e muito simples, ele vai despertar ali um olhar mais apurado para situações. Sabe o que eu estou te falando? Você vai chegar num determinado local e você vai olhar e você vai... Não é que você vai problematizar sempre e vai arrumar confusão, não é nada disso que eu estou dizendo. É a gente entender que existe um problema e fazendo cada um a sua parte, né? A gente está fazendo a nossa parte aqui, cada um fazendo a sua parte, lutar para que essa desigualdade ela acabe. Eu acho que é muito isso. Eu acho que é a gente prestar atenção nos lugares que a gente frequenta, né, nas coisas que a gente assiste, nas leituras que a gente faz. O que aquilo ali está dizendo, sabe? Dizer, por exemplo, as meninas, eu volto nas meninas pretas, né? As meninas que têm, a gente viveu nos últimos anos um resgate, né, das feições físicas pretas, né? Os traços negros eles estão deixando de ser vergonha. E aí até voltando àquela pergunta da Lu, né? Vocês estão vendo alguma evolução? Sim, é inegável que tem uma evolução e graças a Deus que tem evolução, né? Que bom que a gente não está no mesmo lugar de anos atrás. Mas é importante a gente saber, é importante que a gente saiba que ainda tem muita coisa
a ser feita, há muito a ser conquistado. Eu não posso pegar uma menina preta, né? Eu não posso ter uma menina preta hoje em dia que vai deixar o seu cabelo crescer naturalmente, sem a escravidão da química, do alisamento e seja lá o que for, e sabe, dizer, nossa, esse cabelo é feio. Por que você está usando essa trança? Deixa eu pegar nesse cabelo. Como é que você faz para lavar? Gente, não existe isso. Como é que você lava um cabelo? Com água e sabão. Sabe, não existe isso. Não existe isso. Não pode existir. É muito difícil, ao passo que, como a gente está falando, eu não quero impor nada a ninguém. Mas eu quero exercer o meu direito, por exemplo, ainda falando de meninas pretas, se eu tenho uma menina preta que quer alisar o seu cabelo, que ótimo, que ótimo. É bom que ela tenha esse direito, mas que ela faça esse alisamento no cabelo, faz ali a sua chapinha, enfim, mas porque ela quer fazer, não porque ela quer parecer com outra pessoa, não porque ela fique com medo de que se ela não esticar o cabelo, ela não vai ser aceita, entendeu? Ela vai se sentir menor, ela vai se sentir feia. Eu quero poder fazer com o meu corpo, enfim, as coisas que eu quiser fazer, sabe? Eu fico pensando, né, nas pessoas nesses artistas, né? A gente não ouve muito falar disso, há muita fofoca a respeito, mas a gente ouve falar de artistas que começam ali, mais humildes e tudo mais, quando eles alcançam um determinado nível de estrelato, essas pessoas, a primeira coisa que elas fazem é operar o nariz. Você já ouviu falar disso, amigo? Já. E aí quando você... Beleza, aí quando você pega... Ah, poxa, mas a pessoa tem o direito de operar o nariz, de deixar o seu nariz mais afilado? Com certeza tem, e eu concordo em gênero, número e grau. Mas que eu opere meu nariz não porque eu queira me parecer com a raça, né, hegemônica. Eu não quero me parecer uma menina preta, vai operar uma Anitta da vida, que assume, eu estou falando o nome dela porque ela assume publicamente as suas cirurgias plásticas, que ela tenha feito ali, mudado o nariz dela, os traços, a bochecha, o lábio, não sei o quê, que ela tenha feito isso porque ela quis fazer, não porque ela Sim. queria ser mais aceita, ou porque ela não seria aceita se ela não o fizesse, Sim. entendeu? E eu acho que é se enxergar, né, amigo? Sim. Eu tive a graça de conseguir levar na escola que eu trabalho o Lázaro Ramos, né? E ele foi fazer uma Lindo. palestra lá sobre racismo com os meus alunos. E foi bonito perceber que ao longo da fala dele, uma das alunas pediu a fala só para dizer que aquele foi o momento em que ela se viu como negra. Então, ou seja, a gente não se enxerga como negro, né? Não querem que a gente se enxergue como negro. Não querem que a gente perceba o black power, né? O poder que a gente tem. Sim. Porque a gente tem poder, sabe? Ele nos é tirado todos os dias. O E tempo é por todo. isso que a gente tem que resgatar. A gente está caminhando já para os minutos finais, amigo, da live, infelizmente. Né? É assunto que a gente Tá ficaria bom o papo, papeando. né? Tá bom. Pois é. É assunto que a gente ficaria papeando aqui por longos e longos minutos. Mas eu acho que, e eu já vou caminhando para a minha fala final, eu te dou a palavra também. Quando a gente fala de representatividade, pessoal, uma coisa que a gente tocou aqui, e talvez tenha passado de raspão, e a gente pode aprofundar, eu não quero tirar o lugar de ninguém. Eu quero ter o meu lugar. Essa é a diferença. Porque o meu lugar me foi tirado. E eu só quero ele de volta. Então, podem ter 50 chefes numa empresa. Só não precisam os 50 serem brancos. É isso que não precisa. Não precisa ter 50 chefes e um negro, e esse, por ser negro, ganhar metade do que os outros 49 ganham, só porque é negro. Eu não quero que me olhem e me vejam como um coitadinho, como uma vítima, porque eu não sou vítima. Eu não sou coitadinho. A gente está se esforçando todos os dias para chegar onde a gente chega. E uma música do Cidade Negra, que é muito bonita, que ela diz assim: você não sabe o quanto a gente caminhou para chegar até aqui. E quando eu falo de caminhar, eu não estou falando de caminhar sozinho, porque, Peterson, você e eu carregamos nas nossas costas 388 anos de escravidão. O D do meu nome, eu canso de falar isso para os alunos, né? O D do meu nome, porque eu sou de Lima, ele não é um sobrenome que me foi dado. Ele é um sobrenome que foi dado para os meus antepassados como posse, porque era escravo. Então era fulana do fulano, de escravo, era negra do fulano. Então eu não quero tomar o lugar de ninguém. Eu só não quero mais ser subjugado.
sabe? A gente só não tem mais correntes nas mãos físicas, mas elas ainda estão lá. E acho que está na hora de a gente começar a romper essas cadeias, até para a gente poder viver bem, viver feliz, entender o que é uma sociedade justa, uma sociedade igualitária. A gente tem que ser tratado de maneira igual, mas respeitando as diferenças que nós temos, e nós temos inúmeras, é isso que nos enriquece. Então, sim, eu quero me sentir representado. Hoje eu não me sinto representado em diversos lugares, mas fico feliz, amigo, quando eu olho para você, vejo a sua luta, vejo a sua fala, vejo o seu engajamento, vejo o quanto você se expõe nas suas redes sociais. Você me representa. E eu digo isso para todo mundo. Hoje eu me sinto representado porque Peterson Peçanha me representa. E que venham mais Petersons Peçanhas por aí. Tá, Obrigado, amigo. Coisa linda de se ouvir. Eu que agradeço o convite da gente bater esse papo. Conte comigo sempre para a gente poder falar desse assunto, seja onde for, porque, como eu disse, né, é um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo, cada um com a sua plateia, com o seu, dentro da sua bolha. Se a gente puder disseminar, né, essas ideias, enfim, esses conceitos, e puder desconstruir alguns conceitos limitantes, cara, vai ser muito bom. Eu queria, antes da gente terminar, não sei se ainda dá tempo, de deixar uma sugestão de leitura. Dá tempo. Dá tempo? Dá tempo. Eu processo no Instagram, dá tempo. Rapidinho. É porque, assim, é um livro, gente, que mudou minha vida. Chama, não sei se vocês vão conseguir ver aqui por causa da luz. Chama-se Quem Tem Medo do Feminismo Negro. É da Djamila Ribeiro, que é essa filósofa que eu citei, que eu falei ali para vocês um pouquinho mais cedo. E é uma coletânea de histórias, né? São colunas que ela publicava num jornal aí de grande circulação aqui no Brasil. E ela vai contando um pouco da história dela, né? Não é um livro biografia, mas ela vai contando a história dela e a gente consegue perceber quanto, né, a luta de cada um. A gente, mesmo não sendo mulheres ou não sendo pretos, enfim, a gente consegue se ver representado ali em muitos momentos, né? Porque as lutas são interseccionais, né? Então, é um livro incrível, de fácil leitura, um livro delicioso, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Amigo, suas redes sociais, se alguém quiser te achar na internet, como é que te acha? @Peterson Peçanha, todas as Facinho. redes. Tô me sentindo Facinho. blogueiro. Olha, amigo, dizer da minha satisfação em ter você aqui, fazendo parte do projeto. É um momento muito importante para nós, né? Essas lives saíram da cabeça de uma pessoa genial, que é a Patrícia Ponte, que está aqui acompanhando a gente. Linda! Que foi a primeira que passou por esse processo de live. E a gente está abraçando esse projeto de lives. A gente não está preocupado com quantidade, a gente está preocupado com legado. Sim. Então, assim, alguém vai acessar esse projeto uma vez e vai encontrar essa live, e essa live com certeza vai mexer o coração de alguém. E se você sai daqui um pouco mais reflexivo, já valeu a pena. Se você consegue fazer essa coisa do pescoço que o Peterson falou, e perceber ao seu redor, e começar a se colocar assim, o que é que eu posso fazer para mudar essa realidade, sabe? Esquece essa coisa de que uma andorinha sozinha não faz verão, sabe? Esquece isso. Você pode fazer muita coisa. Você pode mudar a realidade de alguém. Pode. Seja postando alguma coisa nas suas redes sociais, seja consumindo produtos de pessoas negras, seja novela, filme, livro, CD, sabe? Consuma isso, conheça essa luta e o mais importante, estude. Quanto menos ignorante você for, menos alienado você é. Ou seja, menos dominado você se torna. Com certeza. Não seja aquela pessoa que reproduz fala dos outros, sabe? Seja aquela pessoa que pensa, sabe? E é isso que a gente quer deixar aqui. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, 50 segundos restantes aqui nesse contador, que me deixa agoniado do Instagram. Sou muito feliz em fazer parte da sua vida, mas sou muito feliz também em saber que você faz parte da minha, viu? É isso. Tamo junto sempre, no que precisar. Obrigado, pessoal, amigo. Obrigado pela companhia aí, obrigado pelos comentários maravilhosos de vocês, como sempre. A live vai ficar disponível lá no IGTV, para quem quiser depois compartilhar, ou nas redes sociais. Vou colocar também a foto desse livro que o Peterson citou aí, tá? Beijo, querido. E nós nos encontramos na próxima live que eu vou divulgar daqui a pouco para vocês. Valeu, um abraço, gente. amigo. Tchau. Valeu.